por quê? A minha mão não entrou de parede adentro. Se fosse o super-homem, pronto, super-homem, o que ia acontecer aí? Ele ia destruir, explodir a parede. Aí o que poderia dizer? Quem é que foi maior? A força normal ou a força de contato? Força de contato. A força de contato. Ou seja, ele conseguiu vencer a reação da superfície. Então, gente, é essa a ideia. Quando o Wesley perguntou, professor, sempre a força-peso vai se anular com a força normal? Nem sempre, Wesley, entendeu? Olha, se eu tivesse um guindaste, uma máquina aqui, ela ia vencer a força normal. Ia vencer a força normal. Nessa outra situação aqui, olha, o peso vence a força normal. Ou seja, já nessa aqui, elas se equilibram, elas se anulam. Nem o bloco entra de chão adentro, porque senão o peso seria maior, e nem o bloco começa a levitar aqui e flutuar, senão a normal iria ser maior, entendeu? Então você tem que analisar de maneira detalhada e simples. É mais simples do que vocês imaginam o que é que realmente está acontecendo. Então, lá para concluir a questão. Isso aqui foi uma observação, uma questão interessante, que o Wesley perguntou, e que pode ser uma questão de Enem. É óbvio que não com esses personagens, mas com a ideia. Não é? Vamos lá, só para concluir aqui. Ó. Deixa eu só concluir. Peso vai ser igual a massa vezes gravidade. Logo, o peso vai ser quanto? Peso vai ser igual 2 vezes 10 igual a quanto? 20. Pergunta, 20 o quê? Qual a unidade? 20 o quê? 20 quilogramas é? Metros por segundo. 20 metros por segundo, pelo amor de Deus. 20 newtons, perfeito. Não é porque é mais inteligente. Não, tá, ele respondeu porque ele é mais inteligente. Não, porque ele está atento. Estamos falando de quê? De tipos de forças. São forças. Força peso, força normal, força de contato, força. Tudo é força. Se tudo é força, força é dada em Newton, peso é uma força. Então, peso também tem que ser dado em Newton. Estamos falando de força, gente. Aí um rapaz, Wesley, disse bem, tá, professor, nesse caso aí, a força normal vai ser o quê com relação ao peso? Igual, maior ou menor? Vai ser exatamente igual. Se a força peso é 20, a força normal vai ser quanto? 20 newtons. Tá aí. Então, a gente tá aqui, ó, uma questão mostrando para vocês. Nesse caso, a força normal não tem fórmula. Ela não tem uma fórmula própria. Ah, professor, a força peso tem uma fórmula própria. Massa vezes gravidade. A força de atrito tem uma fórmula própria. Normal vezes μ. Já a força normal não tem fórmula própria. Ela vai ser igual a alguma coisa. Ou vai ser igual à força peso, ou vai ser igual à força de contato. Então, é estar atento, certo? Ah, professor, vamos agora. Já encontramos força normal. Mas a gente encontrou a força normal o quê? Calculando a fórmula dela, não existe fórmula dela. A gente calculou de maneira indireta. Calculamos a partir do peso. Porque nessa situação a gente sabe que o peso é igual a normal. Tá, professor? Se o peso é igual a normal, para saber a normal, basta eu saber quem é o peso. Sabendo quem é o peso, se peso é igual a normal, logo a normal vai ser o mesmo valor do peso. É essa conclusão simples. Aí vamos lá. Ah, professor, agora eu tenho como calcular a força de atrito. Qual é a fórmula da força de atrito? Colocamos aqui, eu apaguei, não foi? Ó? E aí, alguém disse para mim aí, dita aí para mim, força normal, força de atrito vai ser o quê? Tem uma formulazinha própria dela. Nzão, força normal, vezes μ. Faltou um detalhe aqui, olha. A questão acrescenta, conclui e diz o seguinte, sabendo que μ, quero saber, quem está atento aí assistindo a aula, o μ significa o quê? É chamado de quê? μ é chamado de quê? O que é o μ? É o coeficiente de atrito. Então, sempre a questão vai dar. Ele diz que o coeficiente de atrito dessa superfície aí é 1,5. Para explicar para vocês o que seria esse coeficiente, gente, as questões já dão. É o seguinte, é a mesma coisa arrastar um bloco sobre a madeira ou arrastar um bloco sobre o gelo? Então, é exatamente isso. Um bloco de aço com gelo é mais fácil ou é mais fácil um bloco de aço com a madeira? Então, esse coeficiente vai dizer exatamente isso. Aí não precisa se preocupar, tá, professor, mas isso é gelo, é aço, é pedra, entendeu? Então, isso a questão já vai dizer para vocês. O valor, eu estou dizendo aqui só o que significa. O coeficiente de atrito seria exatamente essa ideia. Ah, professor, por que o coeficiente de atrito numa questão é diferente do coeficiente de atrito em outra? Porque em uma questão pode ser sobre o gelo, pode ser sobre o vidro, pode ser sobre a terra, sobre a areia, caspenta, rugosa, pode ser sobre a madeira, ou seja, pode ser sobre o mármore. Sobre cada superfície, eu tenho um valor diferente. A questão é que vai dar esse valor. Vamos dizer que a questão deu o valor aí de μ igual a 1,5. Pronto, acabou essa minha questão. Quanto é que vai ser a força de atrito? Basta substituir. Como é que eu vou substituir lá? Força de atrito
Quem é a força de atrito? É o que eu quero, professor, interrogação. Então, repete-se. Olha lá a turma do repete-se. Repete-se, vai ser igual. Força normal. Quanto é a força normal? Força normal é o quê? Já encontramos, 20. professor. É igual a 20 vezes. Então, vejam, gente, que agora a própria questão, ela se auto-resolveu para você. Basta agora você identificando e substituindo. É o quarto procedimento, né? Substitui os valores. Substitui os valores. 20 vezes mi. O que é mi, professor? Coeficiente de atrito. A questão disse que era quanto esse mi? Esse mi é igual a 1,5. Aí você vai fazer a continha no seu rascunho e vai fazer 20 vezes 1,5. Dá quanto? 30. 30 o quê? Quero ver agora. 30 o quê? Qual a unidade? Metros por segundo? Newtons. Newtons, parabéns. É uma força, professor. Não importa se é força de tração, não importa se é força de atrito, força peso, força normal. E mais, a questão pediu força de atrito e pediu mais o seguinte aqui, ó. A. O que é A? Quero ver aí. Quem é que sabe? O que é A? Aceleração. Aceleração, perfeito. Só vai ter aceleração se esse meu sistema tiver o quê? Se esse meu sistema tiver em Movimento. movimento. Perfeito. Eita, eu já concluí aqui para vocês. Não. Só olhando para essa representação, eu já sei que vai ter movimento? Sim ou não? Tá, professor, é claro que vai ter movimento. Por quê? Porque está puxando uma força. Se está puxando uma força, tem movimento. Questão do Enem. Olha aí. A questão pede para concluir como verdadeiro ou falso. Simplesmente eu dizendo, se tem força atuando sobre o bloco, eu já posso concluir que tem movimento? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por que é falso? Parabéns lá o Jota que respondeu. Por que é falso? Porque, professor, se essa força for exatamente igual a essa força aqui, vai ter movimento? Não. Do mesmo jeito que não tem movimento aqui, ó. Concorda? Por que não tem movimento aqui? O rapaz falou bem. Porque eles se anulam, professor. Além de serem iguais, são em sentidos opostos. Se anulam, então não tem movimento. Ah, professor, se essas duas forças aqui nessa mesma direção horizontal fossem iguais, se anularia, não teria movimento. Mas aqui dá para ver que tem movimento. Por que tem movimento? A força que está arrastando é quanto? 50. E a força que está dificultando, que está com resistência, contrário à força de atrito, é quanto? 30. Se um é 30, outro é 50, vai ter o quê? Movimento. Movimento para que lado? Para o lado do maior. Ah, professor, como é que eu faço para calcular a força? A aceleração, segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Segunda lei de Newton diz o quê? Força é igual ao quê? Massa vezes aceleração. Pronto. Resolver com essa questãozinha. Olha aí, gente, como eu já fiz aqui para vocês, por questão de espaço. Vou apagar aqui, ó, para a gente concluir a nossa questão. Vamos lá. Calculamos força de atrito. Aí agora a gente quer calcular a aceleração do sistema. Ah, professor, a força de atrito foi quanto? Encontramos 30 newtons. Agora eu quero saber a aceleração do sistema. Aí eu perguntei, só vai ter aceleração se tiver movimento. E observando aqui essa representação, eu concluo que vai ter movimento, sim ou não? Sim, porque essa força é maior do que essa força. Já descartei aí uma questão que poderiam ter feito. Professor, sempre quando não existe uma força aqui, esse bloco vai entrar em movimento? Nem sempre. Tem que ser uma força tal que ela seja suficiente para vencer o atrito. Se fosse uma força de 10 newtons, ia vencer? 10 newtons. Não ia, porque o atrito é 30. Se fosse uma força de 20 newtons, não ia. 25, 28, 29, não ia. 30 newtons, ia entrar em movimento? Não. Agora, se fosse 31 newtons, aí ia entrar em movimento. Entenderam isso, gente? Perfeito. Então, vamos lá substituir. Observação. A segunda lei de Newton diz o quê? F igual a ma. Ah, professor, tem força. Mas quantas forças eu tenho? Duas. Então, isso daqui, na verdade, é a força resultante. Vai ser o resultado de duas forças. Eu vou saber a aceleração desse bloco com o resultado das forças. Ah, professor, se tivesse 3 forças, 4, 5, não importa quantas forças. É o resultado das forças, a força resultante. Quantas forças eu tenho aí? 2. Então, o resultado entre elas vai ser o quê? 50 e 30. Eu vou somar as duas ou subtrair? Somar? Por que eu vou subtrair? Subtrair. Por causa que as duas forças, elas são ao contrário, elas são contrárias. Contrárias, perfeito, Isaac. Olha aí, parabéns. Então, estão vendo a importância do segundo procedimento. Qual é o segundo procedimento?
representar todas as forças. Camarada, alguns alunos dizem, não, professor, eu sou muito esperto, muito inteligente, eu faço direto de cabeça. Perde a questão, porque veja o procedimento. Primeiro é separar o bloco. O segundo é representar as forças. Quando você representou aqui, olha, isso já vai lhe ajudar. Se você não representar, aí vai ficar muito complicado. Então, vamos lá. Ah, professor, estou vendo aqui que as duas forças são opostas, logo eu vou subtrair. Mas eu vou subtrair quem, Isaac? 50 menos 30 ou 30 menos 50? Tá, 50 menos 30. Perfeito, eu vou subtrair no sentido do movimento. Se o movimento está nesse sentido, é óbvio que esse é maior. Se esse é maior, então vai ser o maior menos o menor. Vai ser 50, aqui, ó, 50 menos 30. A força resultante, a resultante entre as forças vai ter que ser igual à massa. Quanto é a massa? A massa é quanto? 2 vezes A. Quanto é A, professor? A é o que eu quero encontrar. Repete-se. Ah, professor, e agora eu faço o quê? Quinto e último procedimento. Resolver a continha. Então, gente, primeira coisa. Separa o bloco. Professor, Segunda coisa, representa as forças. Terceira coisa, equaciona todas as forças que eu precisar equacionar. Quarto procedimento, substitui os valores. E quinto e último, fazer a continha. Vá, diga lá, Wesley. Por que 50? Não, isso foi a questão que deu. Eu não deixei aqui de azul, rapaz. Olha aqui, ó. Azul é o que a questão diz. A questão diz, observando que temos um bloquinho de 2 kg e sobre ele atua uma força de 50 newtons. Se o atrito entre o bloco e a superfície é de 1,5, qual vai ser a força de atrito e a aceleração? É isso. Entenderam? Vamos lá. Entendeu, Wesley? Beleza? Então a questão vai dar os valores. A questão vai dar os valores. Vamos lá. 50 menos 30 dá 20. Vai ser igual 2 vezes A. Ah, professor, está multiplicando. Passa para lá o quê? E aí, o aluno inteligente, o aluno dedicado, aplicado aí já sabe. A aceleração vai dar quanto? A aceleração vai ser? E 10. Aí, ninguém conclui? 10. Vai ser 10. Tá multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 2, a aceleração é igual a 10. Parabéns. Quero ver agora. Qual unidade? 10 o quê? Metro por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Ó, a moça aí, Joyce, parabéns, show de bola. Então, olha quantas coisas, gente, nós podemos analisar, concluir. Está atuando uma força, professor. Se está atuando uma força, consequentemente vai existir uma força, vai surgir uma força contrária. Essa força é força de atrito. Como é que se calcula a força de atrito? Qual é a fórmula da força de atrito? Força de atrito é igual a normal vezes o μ. Alguns livros você pode encontrar o inverso aqui, μ vezes normal, tá? Mas é a mesma coisa, né? Ou n vezes μ, ou μ vezes n, mesma coisa. Então, calculei a força de atrito, calculei a aceleração. Então, quantas coisas dá para concluir? Finalizando agora os 3 últimos minutos, vou apagar aqui e vou deixar, como eu tinha dito para vocês, a última questãozinha, que é a questão da força de tração. É óbvio que a gente já tinha visto na aula anterior, então eu vou simplesmente desenhar para vocês. Vou desenhar e vocês concluam depois como atividade, tá certo? Então a questão diz o seguinte, segunda questão, vamos lá, ó, em 2 minutos. A questão diz o seguinte, observando a figura abaixo, temos 2 blocos, o bloco A e o bloco B, que estão conectados entre si por um fio, por um cabo de aço, por uma corda, por uma linha, o que seja. Então ele está conectado aqui. E aí, Wesley, se ele está conectado por esse equipamento, logo vai ter o que aqui entre eles? Força de tração. Perfeito. Wesley, Diego, todo mundo aí, Joyce. Quero arrastar esse bloco, esse conjunto, esses blocos, esse sistema. É preciso atuar uma força de quê? Uma força de... Força de quê? Ou força de contato, ou força de tração. Nesse caso aqui, eu vou dizer que atuou a questão lá, atuou uma força de contato. Então, eu estou segurando aqui, ó, propriamente dito, segurando o bloco e arrastando uma força de contato. Então, tá aí, gente, a questão. A questão é essa, certo? Deixei só desenhado para ver como é que vocês vão representar. Vou pedir para vocês representarem como atividade de casa. Vou deixar a atividadezinha para vocês fazerem. Tá, professor, e os valores? Deixa aí só os valores para quem quiser responder. Vamos dizer que essa força de contato seja 24 newtons. Esse bloquinho seja 2 kg. E esse outro sejam 4 kg. Pronto. Vamos lá. Vou só dizer o seguinte. Qual vai ser a tração entre A e B? Calcular para casa.
Qual vai ser a tração de B em A? E qual vai ser a aceleração do sistema? Pronto, é isso daí. Então, olha lá, primeiro procedimento. Vou só desenhar para vocês, era para vocês fazer isso. Primeiro procedimento, primeiro passo é fazer o quê? Separar os blocos. Então, separa os blocos. Bloco A e aqui bloco B. Separei os blocos. Primeiro procedimento, separar os blocos, professor. Segundo procedimento, fazer o quê? Representar todas as forças. E aí, gente, a aula acabou. Represente todas as forças. Quais são todas as forças? Força peso, força normal, força de contato, força de tração e força de atrito. Aqui tem força de atrito? Não. Então descarte logo a última. Tem força de tração? Tem. Tem força de contato? Tem. Então vai representando, ó, aqui a força peso. Peso de A. Aqui vai ser o peso de quem? Peso de B. Então, gente, a próxima aula a gente continua a partir desse ponto, para concluir essa questãozinha. Tá atento e aprender, né? E aí, gente, alguma dúvida aqui? Aprenderam? Alguma dúvida? Quero ver aqui quem é que vai representar esses desenhozinhos. Fiz o mais simples, né? O força-peso. Quero ver quem é que vai fazer a força de tração aqui e a força de contato. E aí, mais alguma pergunta? E aí, tranquilo, gente? Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Vamos fazer o seguinte, a próxima aula, a gente começa a aula tirando dúvidas. Ah, professor, faça melhor lá a questão 1. Explique melhor que eu não entendi a questão 1. E conclua aí a questão 2 para eu ver se eu acertei. Manipular o vídeo. Vou postar o vídeo como a gente sempre posta, com as questões, o exercíciozinho para você responder, certo? Então, a atividade para a próxima aula é copiar, tirar a foto e responder a questãozinha. As questõezinhas, os exercícios que eu boto, são de 3, 4 questões, né? Então, vão ser as questões de força de atrito e força de tração, tá certo? E aí, gente, vamos lá, né? Então, boa sorte, até a próxima aula. Metam aço, copiem o assunto, tirem a foto, mandem para mim e façam anotaçãozinha de dúvida. Eita, eu vou anotar isso daqui para a próxima aula perguntar ao professor, certo? Já que estão tendo aula online, não queriam aula online, estamos online para tirar dúvida, certo? Tirar dúvida, certo? Tranquilo? É isso aí, vamos lá. Até mais, gente. Parabéns, boa sorte.